Salve, pessoal do Numanice. Hoje é sexta-feira, dia 6 de novembro, 4 da tarde aqui, hein? 4:02 aqui na Flórida e New Jersey, mais 6 em São Paulo, hein? Já 6 da tarde. E já tá um pôr do sol, cara. E vocês já estão vendo aqui o nosso convidado, mas eu vou fazer um suspense, finge que vocês não estão vendo, porque eu vou primeiro falar aqui com o Felipe Gomes. E aí, Filipão? Boa tarde, pessoal. Boa sexta-feira para todo mundo. Só fazer uma observação. Eu estava olhando a nossa entrada do programa agora e a gente precisa mudar esse direto de Nova York, porque isso não é mais verdade, né? Eu tô aqui em New Jersey, Paulinho voltou pro Brasil, Jair tá na Flórida, todo mundo abandonou o barco. Não é? Não é? Mas o coração bate também no ritmo de Nova York. Bastante. É isso aí. Aí, então, tá vendo? Então, é direto da onde o coração também vai. Não é? Ou não? É claro. Foi só uma observação. E aí, Paulinho, como é que tá o coração batendo em São Paulo? Fala, galera do Numanice. Olha aqui, ó. O Felipão tá falando de Nova York. Agora tem que mudar o nome do programa para Numa Sampa, ó. Vamos ver se dá pra ver aqui, ó. Rapaz, olha que cidade bonita. Olha esse pôr do sol aí em São Paulo, hein? Que maravilha, que saudade. Eu queria só lembrar, eu tenho saudade, sabe do quê? Dessa varanda gourmet aí, com esse vidro fechado. Eu lembro que no meu prédio deu um puta problema que eu quis tirar essa janela que divide a sala para ficar... Teve uma época que era moda isso, né? Deixar o ambiente só assim na varanda e na sala. Isso. E aí começou a dar uma puta rolo no condomínio, mas eu tenho saudade dessa. Vir para essa varanda e bater panela também. Isso também. Mas vamos botar o cara na conversa, senão a gente não apresenta o cara, ele fica assim, pô, eu quero falar também algumas coisas aí. Hoje a gente tem uma entrevista especialíssima, porque esse cara, pô, é uma lenda do esporte, é uma lenda brasileira, e ele topou com o maior carinho participar aqui do Numanice. Ele que já foi campeão de tanta coisa, que não adianta. A nossa produtora, a nossa querida Joe, ela manda pra gente. A gente sabe dos títulos todos que ele recebeu, mas quando a gente vai ler, fala assim, caramba, eu vou passar o programa inteiro aqui falando dos títulos do cara sem conseguir apresentá-lo. Então é melhor que ele fale, porque hoje a gente está aqui com o grande Tony Canaan. E aí, Tony, beleza? Galera, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite aí. A gente tem um amigo em comum, que é o Wallace, que fez acho que o podcast umas 3 semanas atrás. Isso. Um cara que... O Wallace mantém... Eu digo que o Wallace é tipo aqueles caras, aquelas más influências, porque ele mantém o meu vício de videogame vivo desde menino. Né? Então ele é um problema, principalmente agora nessa situação de pandemia que eu tenho 4 filhos, 3 deles são homens. A gente refrisa muito essa história de não vai ficar na frente do iPad, não vai ficar na frente do computador. Sabemos bem. Né? E eu lá jogando o negócio do simulador que ele me dá os computadores. Então, enfim, prazer estar aqui. Quando veio o convite, eu falei assim, mas o que tem a ver? Eu vou falar, os caras falam, você, cresci vendo você, quer dizer, eu sou de música. Não, o Wallace falou, não, vai lá, você vai se divertir. Eu falei, então tá, vamos falar de esporte. Então, aqui todo mundo eu quero só aproveitar e já falar uma coisa, Tony, que você fala, o Wallace, ele fez a mesma coisa comigo. Eu gosto de game também, aí a empresa dele fica aqui perto, e aí depois que eu conheci ele, eu me ferrei, né? É uma máquina nova todo ano. Agora fala uma coisa pra gente, antes da gente começar com as perguntas. Quando você vai jogar videogame, você continua jogando um jogo de corrida ou você muda um pouco o tema? Porque é meio que nem um médico sai da sala de cirurgia e vai jogar um jogo de operação, né? Cara, assim, primeiro que eu sou uma porta para jogar qualquer outra coisa. Outro dia, meu filho mais velho de 13 anos falou, pai, vem cá que eu vou te mostrar um jogo, Fortnite, não sei o quê. Esse eu conheço bem. Tudo bem, eu comprei as coisas para ele, falou, pai, precisa de 2 teclados e um mouse e não sei o quê. Eu não sei se vocês entendem disso, mas quem tem, né? Sim. Falei, peraí, filho, 2 teclados e mouse, eu só tenho 2 mãos. E mexe com... Não tem essa coordenação, não sei fazer. Então, só jogo de corrida, eu tenho um simulador. Os nossos simuladores, na verdade, a gente usa não só como game, a gente usa também para ajudar realmente nas corridas de verdade. Sim, então, sim. O meu... Vou falar, o nosso simulador não é aquele jogo que você vai lá e compra um computador de, sei lá,
3 mil dólares e tá tudo certo. A gente tem as equipes todas fazem os pilotos terem, ajudam a gente, os patrocinadores ajudam, então é coisa de 20, 30 mil dólares. Não estou querendo contar vantagem, mas claro. Mas é bom. Rapaz, aí não dá nem pra a esposa assim, né? Tipo, não dá nem pra ela falar assim, sai desse videogame aí, vai trabalhar. O cara já tá trabalhando. Eu tenho o melhor trabalho do mundo, Jardim, que nem vocês. Eu vou tocar música, eu vou sair com os amigos tocar música, mas vai agora, trabalhando. Isso. E principalmente nessa pandemia, os games, né? Eles deram uma crescida muito grande. Muito. Então, teve uma demanda gigantesca. Eu comecei a jogar muito mais também. A gente criou uma comunidade também para manter as pessoas um pouco mais sanas também. Eu tenho uns projetos legais de tentar dar de volta para o automobilismo um pouco que o automobilismo fez para mim, e não só tirar a vantagem, né? Então, tentar ajudar esses moleques novos a tomar um rumo na carreira. Não é diferente como nenhuma outra carreira, como de música, todos vocês, ou a publicidade, é aquela coisa, você começa desde moleque, tudo que você começa jovem, você tem a paixão de fazer, você se dedica, eu acredito que você tem muito mais chance de dar certo. E a gente usou isso bastante, principalmente esse mundo hoje de internet, que está super perigoso, né? A gente que tem filhos, você tem que tomar muito cuidado, você conversa com qualquer pessoa, a qualquer horário, em qualquer lugar. Né? Você não consegue... Exato. E aí a gente fizemos corridas juntos, botamos os meninos para correr, tipo, pilotos profissionais com gamers, com os meninos que não tem nada a ver, que só gostam de jogar. Criamos uma comunidade super legal. Hoje em dia, toda quarta-feira, eu organizo uma corrida de verdade, né, no iRacing, que é uma das plataformas mais famosas aí de simulador, e a gente junta um grupão, todo mundo num Skype, que é o Discord da galera aí, se conversa, a gente troca informação, os moleques fazem um monte de perguntas sobre carreira de verdade, é uma forma de ajudar de volta. Então, ô, Tony, você tá dirigindo ali no simulador, né? Às vezes você esquece que você está no simulador e acha que você está na corrida, ou não? É muito óbvio que... Cara, assim, não é... Você não vai se sentir dentro do carro, mas a hora que... É aquela coisa que é muito... É uma coisa muito louca, assim. Eu não entro... Eu cresci desde... Eu corro de kart, de qualquer coisa, desde os meus 8 anos de idade. Qualquer coisa que eu for fazer... Eu tenho que tentar, ou ser o meu, você vai falar, nós vamos tocar guitarra. Eu nunca toquei guitarra na vida. O Jorginho falou, vamos cantar. Vou cantar, eu vou me dedicar 100%. Então, eu não me sinto dentro do carro de corrida, porque você não tá com o capacete e tal. Mas a vontade, o foco, eu vou ganhar esse negócio aqui, não interessa do que for. Então, jogando com seus filhos, eles nunca ganham, né? Tem essa. Em casa, você não toma um pau da molecada, então, não? Do meu moleque de 13 anos já tá começando a ficar difícil em um monte de coisas. Eu nunca achei, eu não sei vocês, mas eu nunca achei, a gente sempre olha os nossos pais, né, e fala assim, puta, eu queria ser assim, ou eu não quero ficar desse e tá chegando num ponto, cara, que com o meu filho, ele é 3 vezes maior que eu não sou um cara alto, eu tenho 1,68 m, meu filho tem 13 anos, tem 1,73 m, que eu falei, filho, da onde veio essa altura aí? Eu não tô entendendo. Aí o moleque começa a ficar forte, aí a gente começa a fazer exercício junto, já começa a correr mais rápido do que eu. Eu, para quem não sabe, faço triatlon, fiz triatlon a vida inteira, fiz Ironman de Kona. Tá começando a aceitação de começar. Não estou dizendo que eu estou velho, eu tenho 45 anos, mas você começar a aceitar que a molecada tá começando a te passar aquelas coisas que eu falava pro meu pai. Pai, você não sabe mexer no celular? Eu falo pra minha mãe até, mãe, manda um e-mail. Não mexe nessas coisas, e-mail. O telefone é aquele que abre ainda, não usa o iPhone. Pô. Aí o moleque vem com o TikTok e você fala, putz, não sei o que é isso. Então, assim, eu acho que eu sou um pai um pouquinho mais informado, assim, do que meus pais eram, porque a gente dá uma geração diferente, mas aqui em casa perdeu é pau, ninguém gosta. A corrida não tem essa, filho, não, joga pra fora, não tem. Ô, Tony, aqui no nosso chat, sempre tem aqui um querido amigo, que é o Elton, que ele fala lá da Bahia.
Opa, meu conterrâneo, eu sou baiano. Aí ele pergunta aqui, o seu início de carreira no kart, né, que você falou que começou aos 8 anos, foi em Salvador mesmo? Você nasceu em Salvador? Foi assim, a minha mãe é baiana, a família inteira da minha mãe é da Bahia, meu pai era libanês, meu pai faleceu, eu tinha 13 anos, mas a família inteira do Líbano mudou para São Paulo. Minha mãe foi de Salvador para São Paulo para estudar, conheceu meu pai e casou. Só que como toda boa baiana da terra, falou assim, o meu primeiro filho, se for nascer, vai ter que ser baiano, ele vai nascer na Bahia. Então, com 7 meses, ela voou para Salvador, meus avós sempre moraram lá, a família dela inteira. Eu nasci lá, mas nunca morei em Salvador. Passei a minha infância inteira em Salvador, férias de julho da escola, Natal, Ano Novo, assim. Mas tanto que eu não tenho sotaque, né? As pessoas falam, pô, mas você é que baiano fajuto? Nunca morei lá. Então eu comecei no kart em São Paulo. Mas fez diferença. O ter nascido em Salvador ajudou o cara a ter sucesso ali no kart, cara, viu? Eu nasci para provar que baiano não é lerdo. Isso não existe. Tem essa brincadeira. Tem umas histórias que você correu, inclusive, com o Senna, né? E ganhou dele. Essa história conta pra legal. gente aí. Então, eu cresci correndo de kart, meu pai foi o meu maior incentivador, assim. Meu pai nunca tinha corrido de carro, mas era um fã de corrida. A gente assistia corrida de Fórmula 1 e de Fórmula Indy quando eu era pequeno, todo fim de semana. E um dia eu pedi um kart para ele de presente e comecei a correr de kart. Infelizmente, meu pai faleceu em 88, teve um câncer muito sério, eu tinha 13 anos de idade e eu prometi para o meu pai, ele ficou doente há algum tempo, então a gente teve a oportunidade de ter várias conversas. Eu acho que naquela época, vou admitir que não era uma coisa que eu esperava que ele fosse morrer ou alguma coisa, mas as conversas ele sempre me puxou dizendo, olha, procure seguir seus sonhos, cuide de sua mãe e da sua irmã, por favor, eu só tenho uma irmã. Foi colocando coisas na minha cabeça, se dedique à sua carreira, você é muito bom. E ele, num certo ponto da doença, me fez prometer para ele que eu não ia deixar de correr nunca, né? Eu ia fazer isso da vida. Então isso foi o que me ajudou bastante quando ele faleceu, para falar, quer saber? Porque é muito fácil, né? Você imagina, sei lá, qualquer um de nós com 13 anos de idade vai falar, correr de carro, vai tocar música, vai seguir. Claro, não, vai trabalhar, moleque, vai estudar, vai para faculdade, vai ser, sei lá o quê. Todo mundo tinha opinião, eu falei, não, foi isso que eu prometi, isso que eu vou fazer. Enfim, vamos mais para frente. Teve uma inauguração da fazenda do Ayrton, ele fez uma pista de kart lá em Tatuí, em São Paulo, e resolveu chamar alguns pilotos de Fórmula 1 e alguns kartistas para participar da corrida. Bom, eu não conhecia o Senna até então, era como eu acho que qualquer outro brasileiro, não posso falar por todos, mas meu ídolo maior. Sim, grande. Eu recebo uma ligação, o cara me chama para correr contra ele na fazenda dele. Eu falei, não, peraí. Isso em que ano? Que ano que foi? Isso foi em 91. 91, tá. Aí peguei o carro com um amigo nosso, eu tinha 17 anos, 16 para 17 anos, peguei uma carona, levei meu capacete, bom, cheguei lá, fizemos a tomada de tempo, eu fiz a pole, o primeiro tempo. Ele chegou antes da corrida e falou assim, é o seguinte, aqui é a minha fazenda, a gente vai inverter o grid, o primeiro larga em último, o segundo larga em penúltimo e vice-versa. Eu falei assim, mas tava bravo, que é esse cara? Mas quer mais saber dele, que eu vou torcer por outro mundo, né? E aí ele falou, não, mas eu vou largar lá atrás com você, fica tranquilo. Eu falei, tá bom, porque ele não tinha feito a tomada de tempo. Bom, largamos ele, eu larguei em último, ele largou em penúltimo. Fizemos a corrida inteira juntos, e eu ganhei a corrida e ele acabou em segundo. Ô, louco! Eu tenho uma foto, se vocês forem, eu já no meu Instagram, por exemplo, eu postei essa foto outro dia num TBT. Eu acho que tem poucas pessoas, eu não estou contando vantagem, mas eu tenho um super orgulho disso, porque eu tive a chance de conhecer meu ídolo. E eu tenho uma foto no pódio, eu em primeiro e o Ayrton em segundo. Eu não acho que tem muito piloto que tem essa foto. Não, isso não tem muito mesmo. Foi a última vez que você visitou a fazenda dele, a última vez que você conversou com ele na vida, né? Depois de ter ficado bravo. Não. Aí volta aquela história que a gente estava conversando você imagina, eu correndo contra o meu ídolo, a hora que eu botei o capacete, eu vou dar um pau, né? Eu quero dar um pau nesse cara. E é lógico que eu tinha vantagem, eu era moleque, eu estava correndo de kart direto, tinha um monte de pontos ao meu favor. E, cara, e aí, para terminar, para não alongar muito, que a história é até meio longa, em 93 eu mudei para a Europa. Eu fui correr na Europa a convite de uma equipe
não tinha grana, tava quebrado. Eu morava na oficina, eu tinha um colchão que eu dormia no chão na sala do meu dono de equipe, trabalhava na equipe e corria. A equipe não tinha dinheiro para fazer o campeonato inteiro. A gente fazia um campeonato europeu, que as minhas corridas eram preliminares das corridas de Fórmula 1. Eram, na verdade, umas 3 horas antes no domingo. Olha lá a foto lá. É isso aí. Olha aí, eu tô tentando procurar aqui. O Paulinho foi mais rápido. O Paulinho foi mais Tony Canaan que eu. Pô, mas você era bem menino, hein, Tony? Pô, era moleque, cara, moleque. E aí, em 93, eu tô numa corrida na Alemanha, em Hockenheim, que era preliminar da Fórmula 1. Era a 5ª corrida do campeonato e o dono da minha equipe tinha falado para mim assim, olha, isso era em 93. Lembre-se que a gente perdeu ele em 94. Essa é a última corrida que a gente vai poder fazer, porque, infelizmente, aí o dinheiro acabou e acabou. Falei, ok. Eu tava largando em primeiro nessa corrida. O Geraldo, que era o meu empresário na época, empresário do Rubinho até, chegou para mim e falou assim, escuta, o Ayrton soube que você tá largando na pole e chamou para ir lá conversar com ele no motorhome da McLaren. Você imagina, eu gelei. Isso era no sábado. Sábado de tarde, a corrida era domingo de manhã. Eu largava em primeiro, minha última corrida, eram 15 corridas, eu só tinha feito 5, não tinha mais grana, não ia saber o que fazer e tal. Fui, conversei com ele, ele falou, meu, tudo bem, como é que tá? Tá largando em primeiro, que bom, que legal, blá, blá, blá. Conversamos, falei, e as coisas? Falei, não, tá tudo bem, mas essa é a minha última corrida, porque a equipe tá sem grana. E o dono da minha equipe falou que vai ter que botar um cara que tinha um patrocínio e vai me tirar da equipe. Eu vou, sei lá o que eu vou fazer, vou ficar lá na equipe trabalhando no carro até surgir outra oportunidade. Falei, ok, acabou a conversa. Voltei pro nosso caminhão, que era perto no paddock ali. Deu 40 minutos, a gente estava sentado dentro do caminhão, que tem um escritóriozinho dos engenheiros, batem na porta. A gente abre a porta, quem é? Ayrton. O Ayrton entra, se apresenta para o dono da minha equipe como se ele precisasse. Boa tarde, eu sou o Ayrton Senna. Tá bom. Ele falou assim, eu estou indo embora rapidinho, eu só vim aqui para conversar com você e te dizer uma coisa. Esse moleque aí, ele é melhor do que eu. Você devia contratar ele por muito tempo. Virou as costas e foi embora. Eu fui contratado para o resto da temporada em mais 2 anos e hoje eu estou aqui. Então, com 5 minutos do tempo do cara, olha, o meu legal. Que legal, né, cara? Né, cara? Você vê que, pô, era aquela corrida, né? Não, e que generosidade, né? Isso eu acho tão legal em qualquer área, né, Tony? Não só nos esportes, mas também acho que nas nossas áreas aqui, na música, no mercado publicitário. O Paulinho, que mexe bastante com o mercado financeiro e fotografia. Eu acho tão legal quando a pessoa tem a segurança tão grande de chegar para outras pessoas e falar assim, olha, esse cara aqui é bom pra caramba, é melhor do que eu, né? Isso é realmente a atitude do... Mas você vê, o cara perder 10 minutos do tempo dele fez diferença. Isso é uma coisa que eu tento passar isso para os meus filhos, eu tento passar isso para cada que está crescendo hoje. Não é só o dinheiro, não é quantos followers eu tenho no Instagram, não é nada disso, gente. O cara perdeu 10 minutos da vida dele e ele mudou a minha vida. Quer dizer, ele já era meu ídolo, né? Depois disso acabou, o cara pra mim é Deus, não tem o que falar, entendeu? Bom, e claro que ele obviamente estava certíssimo, porque você também foi acumulando títulos atrás de títulos. Qual foi o teu primeiro título? Foi do kart, né? Eu ganhei 6 campeonatos consecutivos de kart, de 86 a 90. Foi louco. Todos os campeonatos que eu corri de kart, eu ganhei. Então, olha só. Eu vim num então, desde moleque já. E aí eu comecei a correr de carro, e de carro ainda começou uma história meio... O carro faz um pouco mais diferença. Para quem acompanha a Fórmula 1, por exemplo, o pessoal sabe que o carro tem muita diferença. Se você não está na equipe, na hora certa, na melhor equipe certa, você pode ser o Ayrton Senna, que você não vai conseguir ganhar a corrida. Então, como eu vim de 6 temporadas, um cara que era, sei lá, era o próximo Rubinho, né? Veio na época, aí você imagina o que aconteceu. A gente perde o Senna, todo mundo desesperado de achar um outro ídolo. Aí vão lá, botam aquela carga no Rubinho de uma maneira que o cara tem que fazer o negócio. Aí depois dele vem eu, aí vem o Felipe Massa. E aí você vai sentindo a pressão, você tem que
todo mundo, você tem que ser o novo Senna. Quem é o novo Senna? Que foi a coisa mais errada que eu acho que todos nós fizemos, né? Porque não existe outro Senna. Existe o Rubens, existe o Tony, existe o Jair, existe o Paulinho, todo, enfim. E aí eu fui ganhar o meu primeiro campeonato de carro. Eu comecei a correr de carro em 91 e só fui ganhar meu primeiro campeonato em 95. Mas um cara que ganhou 6 campeonatos consecutivos em tudo que ele... As pessoas falam, esse cara aí só andava bem de kart. Entendeu? E aí eu ganhei o primeiro campeonato na Itália, desculpa, em 94, e aí pintou a oportunidade de vir para os Estados Unidos em 96, e para correr de Indy Lights, que é uma categoria antes da Indy. Eu, na época, tinha o sonho de correr de Fórmula 1, mas eu percebi que ia ser muito difícil, e nessa época eu tinha tomado uma decisão. Eu queria viver do automobilismo. Então é aquela coisa, né? Era o sonho de moleque de ser piloto de Fórmula 1, ou dizer, bom, eu tenho que fazer uma escolha aqui que eu quero viver do automobilismo. Não importa se é Fórmula 1, se é um bug na areia. Enquanto eu estiver sendo pago para fazer o que eu amo, tiver 4 rodas, um volante e um motor, eu vou guiar. E aí foi a decisão de vir para cá, que eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi vir para os Estados Unidos. Foi uma transição muito difícil. Eu vim para cá... falava 0 de inglês, eu não sabia falar hello. Sério? Caramba! E na época eu lembro que eu fui morar em Ohio, porque era a única maneira de... ir para a Flórida você não vai falar, você sabe, ele não vai falar inglês nunca, aí você fala espanhol pra caramba, fala o que você quiser. Fui morar em Ohio, no meio do nada, lá em Columbus. E aí comecei a estudar um pouco, assistir bastante televisão. Uma coisa engraçada, você, Jairzinho, que gosta de música, vocês que gostam de música, eu aprendi, a maioria do meu inglês no começo eu aprendi a falar assistindo a CMT, que era o canal de música country. Sim. E hoje, durante anos, eu sou o maior fã do Garth Brooks. Olha só que legal. As músicas sertanejas, né, country dele, são músicas fáceis de entender, como as nossas do Brasil. Sim. E eu assistia com o closed caption lá embaixo, com a legenda, e fui aprendendo. E aí hoje, faz 23 anos que eu tô aqui, e assim que eu aprendi inglês. O Garth Brooks é um grande artista, eu também gosto muito dele. Mas até hoje você está no mesmo lugar aqui nos Estados Unidos? Então, não, cara, eu mudei. Então, um ano eu fiquei em Columbus, Ohio, e aí quando eu aprendi mais ou menos, eu achei que eu falava inglês. Meus filhos, por exemplo, são todos americanos, falam português e inglês, mas minha mulher é americana, mas os meus filhos têm a convicção de que eu não falo inglês. Meus pequenos, a gente passa a mesma coisa, cara. Meus pequenos, a gente está na cozinha, hoje aconteceu de novo, a gente está na cozinha, meu filho fala com a mãe em inglês e pergunta uma coisa para ela, vira para mim e fala assim, papai, acabei de falar com a mamãe. Mas então, Tony, eu já vi vídeos seus no seu canal do YouTube e, teu inglês é excelente. Mas, eu hoje... Vamos lá. Aí eu mudei para a Flórida em 97. Em Miami, 22 anos. Minha mulher é de Indianápolis. Quando os meninos começaram a crescer, e por questão do meu trabalho também, as equipes todas de Fórmula Indy são aqui em Indianápolis. Tá. Eu tô mais no final da minha carreira do que no início. Então, eu comecei a trabalhar, além de correr de carro, eu comecei a trabalhar na equipe que eu tô hoje, para ajudar no management, nas coisas, e pensando mais no depois, né? Tá. No que eu faria depois. E aí, há 2 anos atrás, eu mudei para Indianápolis, um frio desgramado. Não é que eu adoro aqui, mas sinto muita falta de Miami. Mas o meu inglês, eu falo inglês todo dia com a minha mulher, né? Eu tentei, principalmente com as crianças. Menino é impressionante, né? Os moleques aprendem a falar inglês. Hoje os 4 falam inglês e português sem sotaque de nenhum dos 2 lados. Uma coisa que eu não consigo fazer, né? Então você ainda consegue dizer se eu sair falando inglês esse cara. E é interessante, hein? Porque assim, geralmente as crianças acabam pegando assim a língua da mãe, né? A língua do pai, tem muita criança aí que cara, mas a gente fez isso de propósito. Uma coisa que a Lauren, minha mulher, a gente sempre falou, se os meninos têm... Eu sofri isso na pele. Eu fui para a Itália, correr na Itália, eu não falava italiano, tive que aprender.
vim para os Estados Unidos, eu não sabia falar inglês, e é muito mais difícil a gente aprender depois, sem né? dúvida. Então os moleques, a gente aqui, assim, eu não falo inglês com eles, não falo. Se falar inglês comigo, eu não respondo, eu falo, como é que é? Aí eles respondem, porque às vezes, força do hábito, né? É mais simples, porque a mãe tá perto. E a Lauren, minha mulher, também fala português, não muito fluente, ela é americana, mas fala com sotaque. Mas aqui em casa só se fala português, porque inglês eles têm na escola, com os amigos, que é interessante, porque... Sensacional. Entre eles, eu não sei vocês, mas entre eles só falam inglês. Mesma coisa. Todo mundo. E as minhas falam inglês comigo, eu respondo em português. Nem português elas falam mais. Elas falam inglês e fica um papo de louco, assim. É engraçado que a comunicação acontece. Elas estão falando uma língua, eu estou respondendo em outra, uma coisa flui. Exato. Cara, tem uma história engraçada de Ohio, né? Interessante até, porque diz que o Trump ganhou em Ohio, né? Em 2016, ganhou em Ohio em 2020. Lá vem. O raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Eu sabia que ele ia mandar essa, Tony. Foi mal. Cara, não, o Tony, ele é um cara tão gente boa que ele riu. Ele concedeu essa... O Paulinho acha que ele tá na Praça Nossa. Sim, com todo respeito, é um programa sensacional, mas Paulinho, vamos melhorar esse conceito. Eu vou voltar pro programa sério. Cara, e verdade, eu tenho uma pergunta aqui que eu tô super, assim, querendo saber mesmo de você, Tony, porque, você falou, você criança ali, 8, 10 anos, assistindo Fórmula 1, assistindo Fórmula Indy, e essas coisas para criança é muito forte, né, cara? Você vê um carro ali, você vê o Senna, que é coisa inacreditável. De repente, né? Uma carreira inteira, você tá na Indy. Então, entra no carro e você tá lá. Você tá correndo e você sabe que tá todo mundo... Um momento que deve ser um ápice incrível, né? E aí, depois de correr na Indy, você vai e ganha as 500 milhas de Indianápolis. Né? Que é, cara, que momento para você foi mais incrível, né? Quer dizer, aquele momento de estar na Indy, falar, puta, cheguei aqui, ou ganhei as 500 milhas. Cara, então... Desculpa, só um instantinho, Tony, porque assim, o Luiz Castelo também tá falando aqui, ó. Fala, galera, sou muito fã do Tony, muito. Que legal. Um dos maiores pilotos da história no Brasil. Aí ele pergunta... de uma maneira diferente, mas pergunta para ele como é ganhar uma Indy 500. Com duas perguntas aí. Assim, dá para responder quase a mesma pergunta, mas foram fases. Eu lembro de assistir as 500 milhas com meu pai, e a coisa que mais me impressionava, primeiro, eram os carros novais que dão 400 km por hora, você fala, não, isso é rápido demais, tal, e eu nunca... Moleque, né? Quem ganha as 500 milhas, na época, quem ganhava as 500 milhas ganhava $1 milhão. Hoje em dia é até mais, mas a foto do ganho do vencedor, na época, para causar impressão, não sei se dá para vocês darem um Google, quem não viu, é a foto do piloto com o carro e $1 milhão. Lógico que não era real, mas $1 milhão em dinheiro em volta. Para mim, aquilo lá foi, você imagina, eu quero. Não, e fora que na época, hein, Tony, tinha aquele seriado, como é que era? O Homem de $11 milhões, não é? Exato. Era o Homem Biônico. E assim, 11 milhões, bicho, 11 milhões era uma fortuna, acho que para todo mundo, mas para criança que assistia, eu lembro que eu assisti esse seriado e falava assim, cara, 11 milhões é um negócio absurdo. Então o cara ganha resolva a minha vida, você é famoso. Então, modelos. Aí eu imagino que para você ali, aquele carro com $1 milhão, você fala, acabou. Eu queria não precisar de mais nada. E aí, cara, e essa história é super legal, porque uma vez eu falei, meu pai falou assim para mim, o que você queria fazer? Fórmula 1, o que você quer fazer? Fórmula 1 ou Fórmula 1? Eu falei, pai, eu gosto de Fórmula 1, mas aquele negócio do dinheiro lá, é legal aqui. Eu não sei, hoje, olhando para trás, se eu era um moleque consumir, sei lá o que era, mas ele falou assim, em uma das conversas que a gente teve antes dele falecer, ele falou assim, olha, nunca desista dos seus sonhos e lembre de ganhar as 500 milhas de Indianápolis para mim um dia. E isso foi... Se vocês assistirem o vídeo da chegada, não assistam a corrida toda, porque 3 horas e meia de corrida é um saco. Não vale a pena.
assista a última volta, eu comemoro apontando para o céu dizendo, tá vendo? Então, assim, chegar na Fórmula Indy foi um sonho muito legal. Foi uma satisfação muito grande, uma satisfação pessoal, porque eu consegui, não foi, foi o meu mérito, o mérito das pessoas que me ajudaram, mas eu tive que ir lá batalhar, entendeu? Morando numa oficina 4 anos da minha vida, dormindo no chão e tal. Não estou contando dizendo, sofri, mas sofri, era um moleque de 18 anos, meus amigos estavam saindo para balada, de carro, eu fui comprar meu primeiro carro, eu tinha 23 anos de idade, quer dizer, não era uma coisa, e a gente veio de uma família que a gente tinha um poder aquisitivo legal, depois que a gente perdeu meu pai, basicamente perdemos tudo por uma série de fatores. Então, chegar na Fórmula Indy foi muito legal, mas ganhar as 500 milhas, principalmente pela promessa que eu fiz para ele, foi... E é o que eu quero que as pessoas entendam, porque já falam assim, ganhar as 500 milhas, você ganhou a coisa mais importante do mundo, essa seria a razão de ser. E não é mesmo, foi muito mais pela promessa de moleque do que qualquer outra coisa. Mas ganhar as 500 milhas, para responder a pergunta do como é que é o nome do menino que perguntou? Luiz Castelo. Luiz. Mudou a minha vida, Luiz, em vários sentidos, não só profissionais, mas pessoais. Eu me sinto uma pessoa extremamente sortuda de ter tido... Eu tive vários sonhos na minha vida e eu vou te falar que profissionais... Outro dia me perguntaram isso, porque eu não sei se vocês sabem, eu tinha anunciado que eu ia me aposentar esse ano, e por uma brincadeira minha que eu fiz por causa do Covid, que eu achei que eu não deveria aposentar porque as nossas corridas não tiveram públicos esse ano, e eu fui eleito o piloto mais como é que fala? Nem sei como é que fala mais em português. Mais popular da Fórmula 1 durante anos. Eu queria comemorar o meu último ano de Indy com os meus fãs, indo para as corridas, blá blá blá. E aí eu soltei uma brincadeira, eu anunciei minha aposentadoria e fiz uma brincadeira que eu achava que eu devia voltar por causa do Covid esse ano, e aí acabei que eu vou voltar a correr ano que vem. Não estava preparado para isso, mas tenho tempo ainda. Então me perguntaram, o que mais que falta? Eu falei, eu nunca pensei na minha vida que a minha carreira deveria me proporcionar alguma coisa, que faltasse alguma coisa. Mas eu conquistei tudo que eu queria conquistar. Então, o que vier agora é lucro. Eu pretendo muito mais ter agora o prazer de guiar, de estar lá e olhar a minha profissão de uma outra maneira do que falar assim, eu quero ganhar aqui, eu quero ganhar ali. Eu sou um cara completo em relação a isso. E não falo isso da boca para fora. Não ganhei tudo que eu queria ganhar, mas as que eu queria ganhar, eu ganhei. Ô, Tony, e como que essa situação de pandemia esse ano influenciou ou impactou nos seus treinos, no campeonato, obviamente, né? Mas que impacto que isso trouxe para a performance aí para a Fórmula Indy como um todo e para sua performance, né? É impressionante como o ser humano se adapta rápido às coisas, né? Quantas vezes a gente fala assim, eu nunca ia conseguir fazer isso, eu não posso fazer isso, tá louco, esses caras. Aí a gente reclama, fala, não dá para ir para uma corrida sem treinar, tem que treinar. Como é que faz, né? Sei lá, dá para tocar um instrumento sem pegar a guitarra lá 6 anos? Não dá, lógico que dá. Se precisar, vai dar. Né? Exato, você vai fazer funcionar. Então, assim, foi um ano muito, para mim, principalmente, de entender que eu estou reclamando de um monte de coisas que eu achei que assim teria que ser, e que na hora que falou, gente, né? Eu acho que o Covid não deu opção para ninguém. É isso aqui, ó. Senão acabou. E aí você fala, ok, né? Tem alguém mandando em mim agora, finalmente. Exato. Né? Então mudou a minha rotina total. A minha rotina de treinos de carro mudou completamente. Eu não andei no meu carro, eu fiquei sem andar de carro de corrida 8 meses por causa do Covid. Os caras chegaram e falaram assim, você tem 30 minutos e vai para corrida de 200 voltas no oval a 400 km por hora. Se você tivesse falado isso para mim um ano, você está louco. Não vou. Eu não vou sair de casa. Então, foi aquela coisa de superação, na verdade. E eu acho que assim, você olha as conversas, eu participei de um monte de lives, vocês também com o programa, com certeza, todo mundo meio que fala a mesma coisa, mas eu entendi que se precisar, vai. Entendeu? Sim. Não é a coisa mais confortável do mundo? Não, sim. Não é. Eu acho que não foi confortável para ninguém. Eu aqui em casa com 4 crianças tendo que... Você imagina eu tentando fazer aula
remota com um moleque falando inglês, um negócio que eu nunca estudei inglês. Eu não sei nem o que ele tá falando. A história do... Eu falei, filho, tô aqui, peraí. Matemática, pega aqui a calculadora. Pai, você tá usando a calculadora? Eu tô vendo pra mim que você tá fazendo um negócio. Mudou toda a rotina. Eu percebi que, vamos relaxar, porque se você não tem opção, você vai fazer. Então, minha rotina mudou completamente. Eu tô conversando aqui eu fiz uma academia aqui em casa, não sei se dá para vocês verem, tem minha bicicleta, tal. Mudei toda a minha rotina, mas mantive uma rotina. O foco foi sempre o mesmo. Mas algumas coisas foram mais desconfortáveis para fazer, como você imagina, qualquer profissão, eu não preciso falar só de guiar o carro, né? Se é no trabalho de publicidade, se é no escritório, se é na música, ficar 8 meses sem fazer o que você está acostumado a fazer, se você for pegar no primeiro dia, não é que você não esquece, mas né? E a gente não teve esse luxo, né? Vocês, sei lá, você pode trabalhar de casa, tocar música a hora que você quiser, e guiar o carro não era uma opção. Então foi uma adaptação difícil, mas todo mundo se deu bem. Mas eu acho que você falou algo importante. Acho que todo mundo teve que se adaptar de alguma forma, né? Qualquer profissão teve que se adaptar. Eu, por exemplo, aliás, amanhã, só avisando aqui rapidamente, porque amanhã a gente estreia uma peça online, vou até tentar jogar aqui para vocês verem, vou só pedir uma licença aqui no nosso papo, que está ótimo. Essa peça chamada Novo e Normal estreia amanhã, é uma peça feita, né, totalmente para ser online, então são essas pessoas aí, a Tânia, o Elídio Sana, a Paloma Bernardi, o Sérgio Mamberti, eu, a Juliana Alves, a Sueli Franco e a Samara Filippo. E a gente estreia amanhã às 9 da noite, horário do Brasil, justamente nessa adaptação que o teatro teve que fazer, por exemplo, né? O Tony falou muito da música, acho que a música também se adaptou muito agora, né? Nesse momento onde a gente não pode fazer shows, né? Presenciais, mas todo mundo fazendo lives, enfim, todo mundo teve que se virar. E amanhã é essa experiência teatral online aí, só procurar por Teatro Folha, ou comprar no site do Simpla, no Brasil, que às 9 da noite é a estreia. Mas você estava falando, Tony, eu acho que todo mundo teve que se adaptar, e você falou uma coisa importante também na outra resposta que você deu, porque, assim, eu confesso que eu não conheço muito de automobilismo, mas conheço o seu nome, do Ayrton Senna, Piquet, né, esses grandes ídolos brasileiros do automobilismo, e tantos outros, né? Falei aqui alguns, mas tantos outros. E você disse um negócio, acho que tão interessante, porque eu, sem ser muito conhecedor do esporte, assim, a impressão que me dá, desde criança, é que o automobilismo é um esporte caro. Assim, caro para você começar, porque, pô, primeiro de tudo, né, que você precisa ter uma certa intimidade com o carro. Mas você falou um negócio interessante, você falou, cara, dormi na oficina durante 4 anos, no chão ali, fui comprar meu primeiro carro aos 23, então você vê que é uma coisa de ir atrás do sonho mesmo, que nem, né, às vezes você fica pensando assim nos esportes que você fala, bom, acho que é um esporte que talvez a pessoa tem que começar já com um certo nível social, tipo automobilismo, tênis, mas mesmo, né? Mas assim, isso é uma coisa que eu uso muito quando eu faço palestras. Eu faço palestras pelo mundo inteiro, não só para adultos, mas também para crianças em escola. Aqui nos Estados Unidos é super comum, né? Você tem lá o Celebrity Day ou alguma coisa assim. Sim, isso. Né? E eu falo muito para as crianças isso. Eu nunca me dei outra opção. Era uma coisa que, na minha cabeça, é muito fácil eu falar agora, mas assim, eu botei na minha cabeça que o não eu já tinha. Sim. E que o desistir, todo mundo consegue. Sim. Desistir é mais fácil. Né? Não deu certo. Eu nunca pensei nessas duas opções. Eu falei, eu vou fazer o que for possível e impossível para que isso dê certo. É lógico que eu teria que ter um pouco de discernimento, que nem eu falei. Eu só vou correr de Fórmula 1. Se eu não for correr de Fórmula 1, eu não quero mais fazer isso. É um direito seu. Não era a minha cabeça. Então, assim, eu não acho que nada é impossível. Eu acho que as pessoas hoje, e principalmente hoje em dia, naquela época,
eu não quero parecer que eu sou o vô da história aqui, mas a gente é meio que capaz da mesma, um pouquinho perto da mesma geração. A gente não tinha todos esses meios de comunicação, esses acessos a muitas coisas que a gente tem hoje. Então é muita informação que às vezes você se preocupa demais com a opinião das pessoas. Todo mundo tem uma opinião, qualquer pessoa te dá uma opinião do nada. Quantos negros que você vê, eu falo que aqui nos Estados Unidos você tem os reis do teclado, que são tudo corajosos de falar, né? Agora, eu falei isso outro dia pro meu filho. Falei, filho, olha só, eu nunca na minha carreira, eu tenho 45, então eu comecei a correr, eu tinha 8, então são 30 e poucos anos de carreira, nunca, desde que a mídia social começou, ninguém veio na minha cara e teve coragem de falar, você é um não sei o quê, você é ruim, mas na internet todo dia tem um que fala, entendeu? E ninguém tem coragem, então assim, é muito fácil você pegar a opinião das outras pessoas e falar, realmente eu não vou dar certo, é melhor eu fazer outra coisa. Então, o que eu quero dizer é que eu nunca me dei essa opção e eu tento falar isso para esses moleques hoje em dia. Vai atrás. Eu falei pro meu de 13 anos outro dia, falei, filho, não importa a profissão que você queira seguir, não me interessa. Se para você guiar o caminhão da FedEx para entregar pacote na casa dos outros, é o que você quer fazer, você ama fazer isso, quem sou eu para falar? Claro. Faça isso com o maior. Seja o melhor entregador de pacote que existe, entendeu? Sim. Então foi isso. Na verdade, eu nunca me dei a opção do não, né? Eu sempre pensei assim: se não der certo, principalmente morando fora, sozinho, dormindo em oficina, você se sente muito sozinho, né? E eu sempre pensei, bom, na pior das hipóteses, eu tô na Itália, eu tô a 12 horas da minha casa. Eu pego um avião e volto para minha casa. Se é isso que eu realmente quero fazer. Mas eu ia ter que conviver com a minha decisão pro resto da minha vida, né? Sim. E essa coisa da Fórmula 1, já que você estava falando aí, porque no Brasil, né, e em vários outros países, a Fórmula 1, ela acho que a modalidade mais acompanhada, né? Apesar de no Brasil também a Indy... Não, mas a Fórmula 1 com os pilotos que tiveram, mas não só isso, a gente sabe a potência que a televisão tem e tinha naquela época, ainda mais que hoje, porque hoje a gente tem muito mais opções, mas, né, vamos falar francamente, Globo é Globo, a gente não dá para competir, então fez um produto muito melhor. Então... Mas como o Elton falou aqui no chat, ele falou que correr a Indy narrada pelo Luciano do Vale devia ser legal, né? Era sensacional. Então, você imagina, você sabe que a última Indy 500 que o Luciano narrou antes de morrer foi a minha. E assim, você imagina um moleque de 8 anos de idade vendo o Luciano narrar a Fórmula Indy na Bandeirantes, que era o show do esporte, vocês lembram disso? Sim. Esporte. Ele era o cara mesmo, pra mim. Galvão Bueno é um ícone, mas pra mim começou depois do Luciano. Sim. Então, e você imagina a minha emoção, foram tantas coisas especiais a respeito dessa vitória da Indy, que a vitória em si, cara, pra mim foi o de menos. Escutar o Luciano chorando na gravação, um cara que, viu todos os... Eu não consigo ver até hoje. Eu depois que eu tive filho, eu fiquei um cara extremamente... sensível. Muito sensível. Meus filhos falam, pai, tá louco, pai, para. Mas é verdade. É verdade, porque eu lembro bem, porque o Luciano, ele faleceu um pouco antes do meu pai. Então, em 2013, né, que você ganhou a Indy, realmente foi emocionante, né, ver ele narrando ali a sua vitória. Mas assim, aí eu acho que você é um dos nomes que também ajudou a consolidar assim, essa coisa da Indy no Brasil, porque a gente sabe que o Brasil tem muito essa coisa, a gente gosta muito de esporte, mas obviamente a gente quer se identificar com quem está ali ganhando naquele esporte, né? Então acho que você, para a Indy, por exemplo, assim como o Senna para a Fórmula 1, né? o Piquet, enfim, e, por exemplo, o Anderson Silva para o UFC, né? Então, assim, eu acho que tem essa coisa também, né, Tony, de você saber que você colaborou com a modalidade para a difusão no Brasil. Com certeza, eu acho assim, começou com o Emerson Fittipaldi na época. Isso também, o Emerson, o grande Emerson. E uma das razões, né, de eu conhecer a Indy foi porque tinha um brasileiro. Nós brasileiros, vocês sabem disso. Isso eu falo aqui sempre. Nunca que
um americano ia ser o piloto mais popular numa categoria no Brasil. Não existe isso. A gente é brasileiro, a gente só torce para brasileiro e ser brasileiro não interessa, né? Uma coisa muito legal. Legal e ruim, né? Porque eu falei, se fosse essa situação no Brasil, o Tony não ia existir nunca. Então, por ser brasileiro, você torcia pelos brasileiros. E o Emerson que abriu essa porta para nós, e brasileiro teve sempre a fama de ser um ótimo piloto e tal. Isso. Então, eu me sinto, lógico que super orgulhoso de ter contribuído. Não acho que não chego nem perto dos meus ídolos, que é o Emerson, Piquet, o Senna, mas assim, da nossa geração, desde que o Senna morreu, eu, o Gil de Ferran, Hélio Castro Neves, são pessoas que fizeram, Felipe Massa, Rubinho, a gente continuou um pouco dessa história. Nunca que ninguém ia poder tomar o lugar do Ayrton, fazer o que o Ayrton fez. O que o Ayrton fez estava feito, mas eu acho que a gente conseguiu meio que continuar esse legado e continuar mantendo o automobilismo num patamar de um dos esportes mais tops do Brasil. Porque hoje, qualquer lugar que você vá, o brasileiro tem a fama de o futebol e o automobilismo. Hoje em dia tem mais, né? O UFC veio vindo, aí o tênis foi vindo, mas era sempre, se é brasileiro, é piloto bom. Vôlei também, né? O vôlei conquistou um esporte, conquistou um espaço. Tony, tem algum... Você falou da tua geração, né? Tem alguma geração, da geração nova, tem algum piloto assim que você fala, cara, esse cara aqui tem um potencial grande de ser um piloto top na Fórmula 1 ou na Indy brasileiro? De brasileiro, cara, tem o Felipe Nars, que é um moleque de Brasília, que infelizmente correu de Fórmula 1 já um pouco, não teve uma oportunidade boa na Sauber. Ele para mim é um dos pilotos mais talentosos hoje do Brasil. Tem um outro moleque muito bom que hoje está no Japão, que se chama Sérgio Sete Câmara. Ele é um moleque muito bom. São dois moleques que eu acho que tem muito potencial. O problema é que hoje em dia está cada vez mais difícil. Quanto mais... Os moleques estão cada vez mais precoces. Então, hoje em dia, no automobilismo, um moleque de 22 anos já é considerado que ele está passando já do tempo dele. Então, você imagina, eu fui correr de Fórmula Indy, eu tinha 23 no meu primeiro ano. Então, quer dizer... Eu estava veteranão. Exato, já estava para acabar a carreira. Então, né, hoje em dia é super difícil. Mas esse, para mim, são os dois nomes. E aqui o Luiz complementa a pergunta. Eu vou falar um nome que eu não sei se vocês conhecem, mas para mim um dos caras que me impressionou demais foi o Alessandro Zanardi, que era um cara que no meu companheiro de equipe acabou perdendo as pernas num acidente super grave e depois foi campeão olímpico de cadeira de roda de bicicleta. Enfim, ele é um cara que me impressionou. Eu colocaria ele como um dos outros caras que me impressionou demais, além do Senna. E aqui, desculpa, Filipão, só para botar aqui na tela também, o Fernando Rosa disse, grande Canaã, já foi até patinador. Grande abraço, saudações da Bad Wolf. Pô, a Bad Wolf, bicho, a Bad Wolf é das antigas, hein? A Bad Wolf, ela denuncia a idade. Eu era muito amigo do Elinho, que era o dono da Bad Wolf. Para quem não sabe, a Bad Wolf era um espaço em São Paulo de patinação, mas das antigas. Era um ringue, né? Um ringue, isso. E aí, na época do perrengue, a minha mãe, quando a gente perdeu meu pai, a gente perdeu tudo. Meu pai é libanês, nunca deixou minha mãe trabalhar, você imagina. Minha mãe tinha que cuidar dos filhos, a janta tinha que estar pronta quando chegasse em casa, assim, os negócios que se fosse hoje em dia, acho que meu pai ia estar, sei lá, já está preso. Porque... e aí... Todo mundo teve que trabalhar. Eu parei de estudar, fui trabalhar na fábrica de kart para poder manter o correndo de kart e também ajudar um pouco em casa. E a minha mãe, o Elinho, precisava de uma pessoa de confiança, porque é como meio que uma casa noturna. Você tem que cuidar do caixa, é super fácil, né? Você mexe com muito dinheiro, super fácil de sumir grana ali e tal. Então minha mãe era uma pessoa de confiança dele, foi trabalhar lá. Quando ela foi trabalhar lá, eu fui visitar ela um dia, comecei a patinar, já patinava desde moleque, e aí comecei a trabalhar lá. Então eu trabalhava na fábrica de kart, parei de estudar, eu não tenho o curso médio, o ensino completo, eu parei na 8ª série porque eu tive que trabalhar e nunca mais voltei. Isso é uma outra coisa que não é que eu estou dizendo como uma vantagem, mas foi, infelizmente, eu tive que fazer. Sim. Então eu trabalhava na fábrica de kart durante o dia e às 7 horas da noite pegava o busão lá de
Interlagos até Moema, e trabalhava das 6 às 10. É quase, né? Indianópolis, né? Você até Indianópolis, né? Ali do lado. De monitor, que eram duas coisas que eu fazia. O monitor, que a gente ficava ali no ringue levantando as pessoas que caíam. Você chegou a conhecer o Marcelo Lima, bicho? Não, o Marcelão, mas o Marcelo, cara... Jair, quando você encontrar o Marcelo, pede para ele te contar a história que eu tenho com ele. A gente precisava de um programa de 3 horas. O Marcelo caiu e quebrou as costas. Putz, eu fui o cara. Eu lembro. Eu desmontei, tive que pedir para desmontar uma porta que a gente tinha lá, porque eu sabia, pela minha experiência de automobilismo, que não podia. Coloquei ele numa Paraty de um amigo nosso e eu levei ele para o hospital dirigindo. Pede para ele te contar. Não, eu lembro disso aí, porque o Marcelo Lima, rapaziada, é filho da grande Alaide Costa, um grande músico, guitarrista espetacular. E ele, na época lá da Bad Wolf, eu conheci o Marcelo lá na Bad Wolf, nem sabia que ele tinha essa ligação também com a música, né? Porque a mãe dele é uma das grandes cantoras do Brasil, e o Marcelão, ele era o galanzão da Bad Wolf. Cabelo comprido. E aí eu trabalhava de monitor lá, eu levantava quem caía, mais as meninas do que os meninos, deixa os moleques se virar. E assim, foi isso. E o Rato tava lá também, que legal. Que legal. E o Fernando também é um grande amigo meu, São Paulino. Você torce para... Aí, ó. Paulino, rapaz. Pô, Paulinho, olha aí, Paulinho. Você tem Paulinho, que aprender. Você aqui. Então, parou aqui, acho que tá bem. Tava indo bem, ó, 53 minutos de conversa boa. Aí ele fala de futebol, vamos falar de carro. Eu queria falar do seguinte, cara. A gente tá falando aqui, obviamente, de automobilismo, que tem tudo a ver com a vida do Tony, mas pra quem não sabe, pô, o cara é triatleta também. Pô. Eu queria que você contasse um pouquinho. Não, cara. É triatleta e modesto, olha lá. Não. E você falou que, pô, tudo que você faz, você se dedica, e acho que o triatlon também é prova disso, né? E aí, Tony, pô, você é um cara, pô, você tá cheio de atividade, tem a sua família, tem os treinos. Como é que você concilia o tempo para conseguir ainda treinar pro triatlon? Porque a gente sabe que também precisa de uma puta dedicação, né? Triatlon, porra, não dá para você fazer 3 treinos por semana lá e querer correr ou nadar, etc. Como é que você concilia tudo isso, cara? Então, cara, assim, eu sou uma pessoa que eu sempre fui super metódico nas coisas que eu faço. Para eu funcionar, eu preciso sempre ter uma meta. Não interessa o que ela seja, eu não estou dizendo que precisa ser uma meta super séria, mas eu tenho que ter uma rotina. E a minha vida, a minha mulher costuma me dizer que todo dia da minha vida é o mesmo dia. Sabe aquele filme que você acorda e é segunda, aí você dorme? Dia da marmota. Eu sou um cara, eu sou assim, um cara extremamente fácil de você entender, porque eu faço as mesmas coisas todos os dias, do mesmo jeito, eu sou muito rotineiro. Então, é o Chico Buarque, né? Todo dia ele faz tudo sempre igual. Eu acordo assim, meu dia começa às 5 da manhã, eu acordo, eu tenho aqui, lógico, na academia de casa, eu acordo, subo na bicicleta, das 5 às 7h30. Ô, Tony, 5 às vezes eu tô indo dormir esse horário. É outra dinâmica, né? Eu nem sabia que existia 5 da manhã no relógio. E às 7h30 eu saio da bike, as crianças levantam, eu preparo eles para ir para a escola, levo os moleques para a escola, de lá vou para academia, faço um pouco de academia que eu tenho que fazer para o carro de corrida, acabo saindo da academia umas 2h30 depois. Os meninos são pequenos, então eles estudam só de manhã, o meu de 13 volta depois, pego eles na escola, almoço com eles, durmo 20 minutos de um relaxezinho. Durante a tarde faço os meus compromissos, o Zoom Call, né? Estou dizendo uma rotina quando eu estou em casa, quando eu não estou viajando. Umas 5h30 da tarde, a gente, é americano, gente, a gente janta, vocês sabem, a gente janta aqui 6 da tarde, os moleques, 7 horas, tá todo mundo na cama. Aí eu faço o meu terceiro treino, que é uma corrida, às vezes vou à natação. Pô, eu preciso pegar essa dica aí de conseguir botar a garotada para dormir às 7. Já você não tem ideia. Assim, você imagina. Não, você tinha que ter começado isso aí há 13 anos atrás. Mas a minha mulher,
começou com essa história, eu falei, você tá... Imagina, 7 horas da noite a gente nem jantou no Brasil. Fala a verdade. 7 da noite? Mas tem dias que 7 da noite aqui em Indianápolis, claro. No meio do centro dos Estados Unidos, não tá nem de noite. E aqui, assim, isso é todo crédito para ela, mas isso, tudo bem, o jantar junto, o almoçar junto é uma coisa muito minha, assim, eu lembro, é super importante. Sim. É impressionante como a gente pega as coisas dos nossos pais, sim, né? Sim. Meu pai é assim, vocês não jantam enquanto eu não chegar, porque se ele não fosse chegar num horário muito... Então senta todo mundo na mesa, não tem TV, não tem celular, tem lá lugar para botar os iPad, bota lá, sentou na mesa, não quer falar, não tem problema, não precisa falar. Come e aí, às 7, o que é? Eles tomam banho, a gente dá banho neles todos, tal, nos pequenos. Às 7 você vai para o seu quarto. Se você quiser dormir agora, não tem problema. Você pega um livro, mas você vai ficar no seu quarto. Fecha a porta, os moleques têm um abajur deles lá, eles acendem a luz, lê um livro, leva um brinquedo de repente. Quando estão com sono, às vezes dorme com o abajur ligado, você vai lá e apaga. Mas das 7 da noite até as 7 da manhã, eles sabem, eles têm um relógio, uma coisa muito legal, eu não sabia disso também. Um despertador que fica verde. E os moleques pequenos, minha filha tem 2 anos de idade. Eles entendem que a hora que tá verde pode sair do quarto. Então, enquanto aquele negócio fica verde, sai. É tipo a luz largada. Exato. Eu falo que era aquele programa do Silvio Santos do Sinho, não, você tá... Isso. Já... Né? E é uma rotina que no começo eu falei, você tá louca, Lauren, isso não vai funcionar nunca. E assim, isso dá uma tranquilidade para nós, porque como casal, com 4 moleques em casa é complicado. Então, às 7 da noite é uma paz, mas para te falar a verdade, com a nossa rotina, 9 horas da noite eu já tô capotado também, então não tem muito o que fazer. Ó, a Vanessa fez uma pergunta interessante aqui, ó, querendo saber se o Tony manda bem também no volante fora das pistas. Quantas multas ele já levou no DMV? Assim, eu não quer dizer que você seja um bom piloto de corrida, que você é um bom motorista, porque não tem nada a ver uma coisa com outra. Na verdade, eu sou um péssimo passageiro. Eu não ando do lado de ninguém. Veja, mas imagina, eu fico imaginando a situação de eu dirigir com você do meu lado. Não, então, primeiro a pessoa ficou nervosa, mas eu fico mais nervoso que a pessoa, porque eu não consigo. Então, assim, qualquer coisa que eu tenho que fazer, a gente manda um carro, muito, né, coisa de TV, né? A gente vai mandar um carro te pegar, não vai não. Não, mas o programa é ao vivo, aquelas coisas de TV. Sim. O programa começa às 7 da noite, você precisa estar aqui 2 da tarde, que sei lá, você vai não, gente, eu chego aí. Bicho, se eu fosse o motorista de Uber aí em Indianápolis, e aí, pô, visse assim, ó, chegasse pra pegar você e visse que é o Tony Canaan, eu ia cancelar a corrida, velho. Eu não chamo, eu não vou. Eu te juro, assim, eu te conto uma história das multas da que eu chego lá. Uma história, desci no aeroporto, em Cumbica, uma das vezes que eu fui pro Brasil. Sempre que eu vou, tem algum amigo que vai me buscar e eu vou dirigir no carro, ou meu carro, eu tenho um carro no Brasil, o meu filho mais velho agora mora no Brasil, então eu vou visitá-lo e tal, tem um carro que eu deixo aí, então alguém deixa o carro para mim no aeroporto. Uma vez eu desci, não tinha como, eu tinha que pegar um táxi. Eu falei, meu Deus do céu, bom, enfim. E na fila do táxi tava o tiozinho, eu nunca mais me esqueço, Seu José tinha um Honda Civic. Eu falei, entrei no táxi, Seu José falou assim, não acredito. Tony Canaan, antes da gente começar a conversar, vamos fazer o seguinte, preciso te fazer uma pergunta antes de você me levar de Cumbica para os Jardins, quer dizer, no trânsito de São Paulo ia dar uma grana. Quanto você quer para deixar eu guiar? Você vai do meu contato, velho, não tem jeito. Ele falou assim, como assim? Não, eu sou um mau passageiro, eu não vou conseguir, senão eu te pago o dobro. Não, como? Vai ser um prazer, não precisa me pagar o dobro nem nada. O São José foi, me fez assinar, eu assinei o painel do carro dele e eu fui guiando de Cumbica até os Jardins, na casa da minha mãe. Que demais, bicho, que demais. Muito bom. Multas assim, no Brasil eu tomo multa direto porque eu sou completamente... gente, não é que... Eu vou bastante pro Brasil, bastante, 2, 3 vezes por ano, mas você desacostuma com um monte de coisa, né? Uma coisa que eu não acostumo nunca mais é os motoboys em São Paulo. Eu tomo susto toda vez. Gente do céu, esse cara... Você fica perdido que isso não tem aqui, vocês sabem. E os radares de velocidade, que não é que eu ando a 100 por hora, mas às vezes o lugar é 40 e eu tô a 60. Então no Brasil, assim... Toda vez que eu vou,
no mínimo... Mas isso é todo mundo, né? Não, todo mundo. E eu acho que agora eles estavam querendo mudar, não sei se já mudaram, mas para não ser mais aquela coisa escondida, o radar escondido. Acho que tem que estar claro que tem um radar ali. O problema não é nem o radar escondido. O problema é que o limite é 40 e depois de 100 metros vira 60 e depois reduz para 30. Isso é uma armadilha. Você tá 42, o cara te dá multa. Mas eu quero saber, Paulinho, se o Tony ganhou uma multa pro seu José. Esse eu quero saber. Eu acho que não. Eu não me lembro, ele não falou nada. Tem uma multa, ele tem uma multa enquadrada. Ele enquadrou, ele enquadrou. Aqui nos Estados Unidos, que eu me lembre, em 24, 23 anos que eu tô aqui, eu tomei uma multa. Do resto das vezes, não é... ele acaba me reconhecendo e fala, você não tá na pista, vai pra casa. Tudo certo. Não é que eu me sinto orgulhoso disso, mas eu não ando rápido. Gente, eu tenho 4 filhos. Se vocês verem o carro, eu guio uma minivan. Não é que eu guio, o nego vai achar, o cara guia uma Ferrari. Não tem essas coisas aqui em casa. Isso. A gente, quando viaja, tem que comprar um ônibus, que não cabe. É isso aí. Cabe todo mundo. O que é mais engraçado é isso, as pessoas me veem dirigindo a van e dão super risada, porque falam, como é que pode ser dirigir? Enfim. Só acho interessante que o meu pai, uma vez, já contei essa história pro Paulinho, qualquer hora eu conto ela aqui. O meu pai, uma vez, teve que ir de São Paulo até Cabriúva, uns 80 quilômetros de São Paulo, dirigindo um trator. Porque a minha mãe fez... Enfim, a história é assim, ele levou o trator para casa dele, quando chegou lá na casa dele, a minha mãe falou, que você trouxe esse trator aqui para casa? Não, porque lá no sítio ele estava parado. Ele falou, aqui ele vai ficar mais parado ainda. Leva esse trator de volta para o sítio. Aí ele, mas é que agora o caminhão que trouxe não pode mais levar. Eu falei, não quero saber. Aí encheu tanto o saco dele que um dia ele dirigindo o trator. E aí ele foi de trator. Pô, trator, não sei qual é a velocidade máxima do trator. Mas 30 por hora no máximo. 30 por hora se você botar o pé lá no fundo, né? Aí ele assim, na estrada de trator, aí falou que uma hora tava pista única e aquela fila atrás dele, gente buzinando e tudo. Aí quando passava para xingar, via que era o Jair Rodrigues dirigindo um trator. Acharam que era filme. Acharam que era filme. O Jair conta que o pai dele, na verdade, o Jairzão aceitava todos os presentes, né, já? Tudo que ofereciam para ele, aceitava. Então, vai dar... E aí, se o cara emprestou um trator, vou te emprestar o trator. Ele fala, tá bom, então eu quero o trator. Só que aí a mãe do Jair é o contrário, né? Mas deu pra perceber quem mandava lá, né? Claro que dá, né? Deu pra perceber quem manda em todas as casas aqui, nossa. É verdade. Mas, Tony, bicho, que prazer que foi falar contigo aqui. Pena que o tempo é tão curto, porque tem tanta história que eu acho que a gente ainda poderia perguntar pra você. Faremos outra, a hora que vocês quiserem. Pô, que maravilha, velho. Legal. Que maravilha mesmo, muito obrigado. E sabe que meu pai, ele se ligava também em automobilismo. Ele acabava acompanhando mais o futebol, mas automobilismo também, às vezes ele estava lá sem fazer show e, pô, certamente ele ia adorar saber como ele deve estar sabendo agora que a gente está aqui conversando. Então, um abraço para o meu pai e para o seu. É isso aí, ó, e obrigado. Isso, exatamente. Bicho, mas que prazer, muito obrigado mesmo, né, Filipão, Paulinho, não é? Porra, foi um prazer imenso. O Tony abriu um spread, aqui é o mercado financeiro, de 3 horas. Ele falou, tem que falar 3 horas aqui, podia levar esse programa para 3 horas, mas vamos deixar isso passar. Não, calma. Cara, assim, a hora que vocês quiserem, é um prazer, eu adoro falar, eu adoro, puta papo legal, passou, tá vendo? Passou tão rápido que a gente nem... ainda bem que deu certo, foi um pânico de todo mundo aqui. Foi o horário de verão, na verdade, que acabou. Se fosse mulher, não ia dar certo. Ó, eu ia fazer a barba, eu ia estar... tô com a camisa da Main Gear, que eu estava no simulador e eu tinha uma reunião, um Zoom call também, que a gente já... eu posso contrariar você e dizer que se fosse mulher, elas iam fazer tudo acontecer, inclusive, tipo, preparando casa, fazendo... Elas têm um jeito diferente de lidar. A gente... Mas a barba eu queria ter feito. A gente demora mais para fazer as coisas, bicho. A mulherada é ligeira.
Obrigado mesmo, meu irmão, e muita luz aí para você, para sua família. A gente está chegando já no fim do ano, então, pô, que o ano seja, esse finzinho de ano seja excelente aí também para você e para todos nós também, um 2021 sensacional. E obrigado pelo papo mais uma vez. Quando quiser, eu voltarei, só convidar que eu volto. Valeu, Filipão, valeu, Paulinho, obrigado, viu? Valeu, pessoal. E é o seguinte, quero falar mais uma vez que amanhã, às 9 da noite, tem a estreia desses... Peraí, Tony, só para você responder rapidinho, porque a gente sempre pede uma dica aqui, ó, que é essa dica Numanais, que pode ser qualquer coisa, cara. Pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser um restaurante, pode ser um lugar. E já que você está aqui nos Estados Unidos, se também quiser dar uma dica aí da sua área, enfim, qual a dica seria? Uma dica? Ano que vem, venham me assistir nas 500 milhas de Indianápolis. Inclusive vocês que estão aí. Nova York, New Jersey é perto. Flórida são 2h30 de avião. Brasil, Chicago, voo direto. Ano que vem eu tô aí com o Wallace. Vou combinar com ele, a gente vai junto. Vamos fazer convidar. Coloco vocês no pitch lá. Opa! Peraí. Então já tá combinado. Você não pode porque o Brasil tá com flight ban. Você vai ter que ficar preso aí. Não, vai cair. Lá. Gente, se até maio não tiver caído esse flight ban, eu acho que nós vamos ter muito mais problema do que só assistir. Boa dica. Então vamos seguir essa dica do Tony. E amanhã a minha dica é a estreia do espetáculo aí Novo e Normal, às 9 da noite online, tá? Você vai assistir um teatro aí da sua casa, do seu sofá. E Jair, tem uma galera que tá aqui fora que tava perguntando, eles estavam com dúvida, que eles não estavam conseguindo comprar, parece, o ingresso para assistir fora do Brasil. Pô, não, boa pergunta, Filipão. Eu acho que dá. E teve gente perguntando do sistema de ingresso, porque é o seguinte, tem vários níveis de ingresso ali, e assim, obviamente, não é que você vai ficar na frente da plateia, porque você vai estar assistindo de casa, né? Então, assim, o teu lugar tanto faz de onde é. Mas é que, na verdade, tem vários níveis de ingresso, porque são ingressos para você colaborar. Então, por exemplo, se você vai assistir com a sua família, né? Se na sua família, sei lá, se está aí na sua casa, você, seu pai, sua mãe, sua tia, tem, sei lá, 5 pessoas... se você fosse ao teatro, você ia ter que comprar 5 ingressos, mas obviamente ninguém vai ficar, quantas pessoas estão assistindo aí. Então você acaba pagando aquilo que você acha que é justo para poder assistir aí todo mundo junto na sua casa, enfim. Ou não também, você toma a decisão que você quiser. Agora, eu acho que, pelo menos não falaram nada pra gente que o ingresso era só para o Brasil. O ingresso é para o mundo inteiro, então assim... Se você tem dificuldade de comprar, é bom você escrever lá para o pessoal da Simpla, que aí a gente fica sabendo também, porque por enquanto avisaram para a gente que era para todos os territórios. Então, obrigado mais uma vez, pessoal. Terça-feira estamos de volta com o Numanais Drops, às 8 da noite, horário do Brasil. Obrigado, Tony, mais uma vez. Um grande abraço para você aí, meu irmão. E um ótimo final de semana para todo mundo e vamos ver se até terça sai o resultado dessas eleições aqui nos Estados Unidos, né, bicho? Que, pelo amor de Deus, que coisa demorada. Mas vamos que vamos. Ele vai pedir para recontar, você vai ver. Vai demorar. Se bobear, só vai deixar para daqui 4 anos para saber qual é. Vai demorar mais uns 4 anos para recontar e falar, tá bom. Vai chegar junto com a vacina. Exato. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu.